Gente, a primeira live do ano, sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu falo nossa porque não é minha, é de todos nós, né? E sempre que eu entro nessa live, eu entro com muito amor, muito profissionalismo para dar o melhor de mim e despertar o melhor de você e em você. Então você que entrou na live agora, vai compartilhando essa live, vai ali embaixo, gente, não tem um aviãozinho assim? Você vai enviando essa live para o maior número de pessoas, porque hoje a gente vai falar de um assunto que é demanda no consultório e que tem adoecido muitas pessoas, que tem feito muitas pessoas perderem a vontade de viver. Sabe quando a gente tá desanimado, sem ânimo, sem vontade de viver, sem vontade de acordar, sem vontade de levantar? Quais são os motivos pelos quais você acorda? Quais são os motivos pelos quais nós vivemos? Tudo isso a gente vai falar nessa live de hoje. Por isso é importante que você faça a tua primeira boa ação do dia. Eu não sei se você já fez alguma boa ação hoje. Já fez alguma boa ação hoje? Vai lá no aviãozinho e envia essa live. Para todas as pessoas que estão ali no direct, para que as pessoas possam ser beneficiadas, né, gente? A gente estuda muito, a gente lê muito para trazer o melhor para vocês, tá bom? E a live de hoje vai ser sorteado uma semana gratuitamente. A live está sendo patrocinada pela Summit Academia. Então, um free press, né, de uma semana na Academia Summit para você participar. No meu último post ali que eu falo da live, você só comenta, marca uma pessoa quantas vezes você quiser para você estar ganhando aí uma semana gratuitamente de academia, sendo orientado por diversos profissionais da área de educação física. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Marcos, Roberto, Ednilson Ribeira, Turma do Gatil, Gustavo, Cícero, Vitor Cabernardes, Lu Bergman, Danilo Meu Amor, Kate, Adriana, Suzy Marques, Elizabeth, Márcia, Cícero, Beatriz, Lúcia, Carla e todas as pessoas que estão entrando aqui. Michele Caligari, obrigada, gente, pela presença de vocês. Então, por que eu falo que é uma boa ação, gente? Porque existe a lei do dar e receber. Toda live que eu inicio eu falo sobre essa lei, né? Há quem entre numa floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Então, o que eu posso contribuir? No que eu posso servir? De que forma eu posso servir e fazer um mundo melhor? Quando a gente compartilha autoconhecimento, por exemplo, uma live como essa, a gente está dando, nós estamos contribuindo para fazer um mundo melhor, né? Porque quando nós temos uma atitude egoísta em relação à vida, quando a gente só pensa no nosso umbigo, né? O que é o câncer? O câncer é uma célula egoísta que não pensa nas outras células. Então é importante que em tudo que a gente faça na vida, desde o teu despertar até o teu adormecer, que você possa ter um olhar para a vida global, né? Nós fizemos parte de um todo, é como um colar de pérolas, né? Cada bolinha é individual, mas existe um fio que liga todo esse colar, e esse fio é a centelha divina, é aquilo que nos une. Oi, Cris, boa noite, Douglas, Gustavo, Calegari, Cícero e todas as pessoas aí. Gente, você já perdeu a vontade de viver na vida? Como que é isso, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma paciente que dizia, não sei se vocês viram meus últimos reels. Gente, eu me preocupei muito com aquilo e eu quis gravar esses reels com o intuito de ajudar, né, essa pessoa. Mas não é só essa pessoa, muitas pessoas estão passando por isso. Desânimo, perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade pela vida, né? E
E da onde vem tudo isso, né? Esse desânimo, essa perda de ânimo, né? Perda de sentido para a vida. Quais são os motivos pelos quais nós acordamos? Quais são os motivos pelos quais nós vivemos? Então eu recebi essa mensagem dessa pessoa dizendo que um amigo da filha falou que vai tirar a vida, né? Estava pensando em tirar a vida. E aquilo mexeu comigo e eu falei, nossa. E hoje, gente, essa madrugada eu acordei bem malzinha, com enxaqueca, garganta doendo, até tomei um limão espremido para passar fervendo aqui, bem azedo, para melhorar. E eu acordei pensando assim, nossa, eu não vou conseguir fazer a live hoje. Mas quando eu penso que eu não vou conseguir fazer a live hoje, o que isso denota? Primeiro, falta de fé, que fé é a certeza das coisas que se esperam. E segundo, um pensamento egóico, eu tô pensando em mim, ok? A gente precisa se colocar em primeiro lugar também, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Às vezes a gente esquece do a si mesmo e cuida de todo mundo e esquece de cuidar da gente. Então é importante que a gente cuide da gente também. Só que essa mensagem que eu recebi me fez pensar no meu compromisso em relação às pessoas, à vida, à sociedade, o mundo, a minha responsabilidade social. E eu lembro que quando eu tinha uns 25 anos, que eu comecei o trabalho voluntário, lá no hospital regional, eu visitava todos os pacientes que iam para cirurgia cardíaca. Então, quem vai para uma cirurgia cardíaca tem certeza que vai morrer. A maioria tinha certeza que ia morrer. E a partir do momento que eu começava a orar, eu fazia oração pelos pacientes. Todos os problemas que eu tinha, e eu tinha muitos naquela época, gente. Não que hoje eu não os tenha, mas é que hoje, com a formação, com a minha experiência, eu interpreto os problemas de outra forma. O autoconhecimento nos liberta de muita coisa, né? Mas naquela época eu vi os problemas como uma montanha, né? Jesus dizia que se você tiver fé a ponto de transportar uma montanha, né? Tudo você consegue realizar. O que é transportar uma montanha? Você atravessar uma montanha é aquilo que é maior que você, né? Então é você conseguir atravessar os seus problemas. E naquela época eu tinha muitos problemas e via eles como uma grande montanha. E quando eu ia fazer oração para os pacientes, que eu via, sabe, aquela dor, aquele medo de morrer, sabe, aquela certeza que será que eu volto? Será que eu não volto? Quando eu vi aquilo, gente, os meus problemas, eles desapareciam. Eles não existiam mais. Por quê? Porque eu comecei a olhar para esse outro, para a dor desse outro. Então, muitas vezes na vida, a gente reclama do pai, da mãe, da tia, do trabalho, do mundo, do governo, da política, de tudo. E a gente, nesse reclamar, nós nos tornamos vítimas do mundo, né? Toda vez que a gente reclama de algo, nós estamos dizendo ao mundo, ao universo, que poderia ser feito de outra forma. Então eu sou vítima daquilo ali. E se eu sou vítima, isso me traz... Se eu sou vítima, isso denota que eu não sou coautor da minha vida, que eu não posso fazer nada, e sim que eu sou vítima do mundo e das coisas, né? E nesse trabalho voluntário, eu pude olhar para tudo e aqueles meus problemas que eram grandes se tornaram pequenininhos. Então, gente, é importante que você, eu não sei o que você faz na sua vida, qual o trabalho que você exerce, mas é importantíssimo que você procure um trabalho voluntário, aonde quer que você vá. Eu sei que isso foge do nosso assunto e não sei por que eu estou falando, mas em todas as minhas orações eu me coloco à disposição de Deus e coloco: Deus, eu sou um canal da tua palavra e da tua voz.
Então que tu coloque em mim aquilo que as pessoas precisam ouvir. Então se eu estou falando isso hoje é porque alguém precisa ouvir isso. Então veja aquilo que você faz de melhor, aquilo que você gosta de fazer e vá fazer um trabalho voluntário. Né? Esse final de semana nós fomos visitar uma casa de repouso e lá eu vi diversos velhinhos. Gente, sempre tem alguma coisa para você fazer. Você pode ir numa casa de repouso, por exemplo, e o teu trabalho voluntário ser ouvir histórias, servir de companhia, ser presença. Você não precisa levar um presente, você pode ser o presente. A tua presença, o teu carinho, o teu olhar, o teu acolhimento. E lá nessa casa de repouso que a gente foi visitar o tio do Danilo, eu pude observar o quanto aquelas pessoas são carentes de amor, de carinho. Foi uma experiência incrível, gente. Eu cheguei lá, uma velhinha disse assim, eu queria muito cortar o cabelo. E daí eu lembrei que a minha mãe sabe cortar cabelo, né? Porque ela já tinha um salão de beleza. Daí eu pensei, eu falei pra velhinha, vou falar com a minha mãe, de repente ela vem aqui pra cortar o cabelo de vocês, né? Mas daí parece que já tinha alguém lá pra cortar o cabelo dos velhinhos. Mas assim, tem várias coisas na cidade que você pode fazer. E isso é extremamente importante. Hoje eu trabalho de voluntária no Instituto Oliveira, que foi, cujo Dr. Hugo é o diretor, e é onde a gente atende as famílias com crianças com câncer, diagnosticadas com câncer. A gente leva a essas famílias esperança e vida e as grandes possibilidades de cura, né? Porque aquilo que se manifesta no cunho físico vem do emocional, do metafísico. E quando a gente entende a linguagem de cada doença, a gente está no caminho da cura. A palavra cura significa olhar para. Voltando ao nosso assunto, gente, Suzy, trabalho voluntário é maravilhoso, ajuda tanto a gente quanto quem vamos visitar. Perfeito, Suzy. Voltando ao nosso assunto, desânimo, perda de vontade de viver, né? Eu não sei quem está aqui assistindo, pode falar eu, tá? Quem está aqui que já acordou, já foi dormir desanimado, sem vontade de viver, sem motivos para acordar, ou até com pensamentos suicidas. Gente, quando a gente quer se matar, quando nós queremos, quando alguém quer tirar a vida, Agna, a pessoa, ela não quer tirar a vida, ela não quer morrer, ela quer tirar a dor que está aqui dentro. Ela não vê saída, ela não vê esperança. É como se aquela dor é tão grande, aquela dor é tão que toma conta do ser. E muitas vezes, gente, a gente tem que prestar atenção nisso. Isso é muito importante, tá? Elizabeth, o Gustavo, o Edenilson, a Clarice, a Suzy, Cida, eu já te respondo, a Agna. É muito importante. Suzy tá tomando antidepressivo. Suzy, a depressão é como se nós estivéssemos empurrando o nosso olhar para dentro. A depressão sempre é um olhar para dentro, buscando significado para a tua vida e para a tua alma. Por isso, gente, que eu repito sempre o quanto é importante fazer o DNA, que é uma análise psíquica comportamental, para que a gente descubra o nosso verdadeiro potencial e para que a gente possa sentir verdadeiramente no nosso coração qual o nosso papel no mundo. A gente não tá aqui só para bonito, só para acordar, dormir, pagar conta, e hoje é dia de pagar IPTU, já paguei os meus. O quanto, gente, a vida tem sentido além disso. E se a gente se identifica, nós somos seres humanos e divinos. Só que a gente vem aqui para a Terra
A gente nasce aqui numa família, numa casa, numa igreja, numa sociedade, e a gente esquece do nosso lado divino. Porque parece que pra gente aquilo que é importante, aquilo que é aquilo que é visível, aquilo que é tangível, aquilo que é tocado, aquilo que eu posso ver e mensurar. Na antiga Grécia, quando você parava alguém passando na rua e perguntar o que é importante, eles diziam que o importante era o eterno, aquilo que não pode ser roubado de nós. E hoje, se nós formos passar na rua e perguntar para alguém o que é importante para você, né? O que é ter sucesso? Ah, é ter um bom carro, uma boa casa, aquilo que a gente mensura, a régua que a gente tem a respeito de felicidade, do sucesso, são coisas materiais. Mas se isso fosse o suficiente para sermos felizes, todas as pessoas que têm muito não seriam tristes ou tinham depressão. E eu atendo no consultório, gente, diariamente pessoas que já conquistaram tudo na vida e que têm muitas coisas, mas que se sentem frustrados e infelizes. Então isso não significa que ter apenas é o suficiente para que você seja feliz. A vida é muito mais que isso. Então, quando nós nos identificamos muito com essa matéria, com esse ter, com aquilo que os meus olhos veem e posso tocar, e quando eu me distancio do divino, do Deus que há em mim, eu adoeço. Deus dentro do autoconhecimento, e eu já escrevi isso para aqui para vocês, eu vou escrever de novo, ó, é D, abre parênteses, fecha S. Deus dentro do autoconhecimento se escreve assim, D, abre parênteses, fecha parênteses, S. Então ele está em mim e eu nele. Quando eu me distancio de mim, eu me distancio de Deus. Então quando eu me identifico com o humano que eu sou e esqueço do ser divino que eu sou, eu adoeço, eu deprimo, falta ânimo de vida. E por que existe tantas fugas, gente? Isso dialoga com isso que eu venho para falar com vocês. Drogas, alcoolismo, promiscuidade, traição. Por que existe isso? O ser humano, por ser um ser divino, gente, presta atenção, isso é muito importante. Envie essa live para todos os seus amigos aí no direct, que isso é extremamente importante. Se você entender isso na sua vida, vai mudar tudo para você, como mudou na minha e tem mudado na vida de todos os pacientes, os consulentes que eu atendo no consultório. Quando a gente vai para o alcoolismo, para as drogas, para a promiscuidade, para o sexo, para essas coisas que fogem do equilíbrio, tudo é permitido desde que haja um equilíbrio, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, quando a gente vai para o alcoolismo, né, em excesso, o que acontece? Toda pessoa, eu já atendi diversos dependentes químicos no consultório. Quando uma pessoa vai para uma droga, por exemplo, ela está em busca de uma experiência transcendental. Ela quer sentir algo além daquilo que ela conhece. E daí ela busca algo para que ela experimente um momento mágico e único. Mas só que, gente, dá para experimentar isso na vida de outras formas. E tem uma pessoa que tá aqui, ó, a Nina Bassani, que falou DNA é libertador, incrivelmente como abre os olhos. Hoje, quando ela saiu lá do consultório, ela disse assim pra mim, ela mandou um WhatsApp e disse assim: Adri, muito obrigada, foi mágico. O que essa palavra foi mágico? Porque o que ela sentiu dentro do consultório, o que ela sentiu no processo terapêutico que nós fizemos na maca, um encontro com o divino que é dentro dela, um encontro com o eu superior,
Quando ela experimentou aquilo, ela experimentou o que as pessoas buscam nas suas fugas, no alcoolismo, nas drogas. Então ela experimentou um momento mágico. Por sermos divino, a nossa alma anseia de experiências que vão além daquilo que os olhos possam ver e daquilo que podemos compreender. O que a gente busca dentro da religião? Quando a gente vai numa igreja, por exemplo, a gente não busca um verdadeiro encontro com Deus? E por que a gente muda tanto de religião? Eu vou naquela igreja e eu não senti nada lá, daí eu vou em outra, e quando eu vou em alguma igreja que eu sinto algo forte aqui dentro, eu permaneço ali, porque aquele lugar trouxe para mim uma verdadeira experiência com o divino. Só que você pode encontrar isso na sua vida fora também da igreja. Além de você encontrar lá dentro, você pode encontrar no teu dia a dia, quando você abre os seus olhos para o divino. Então você pode viver uma vida, gente, normativa. Você pode viver uma vida assim, acordar, trabalhar o dia todo, dormir, pagar conta, comer. Você pode viver a sua vida assim. Tá tudo certo. Mas você pode acordar de manhã, fazer uma oração, entregar a tua vida a Deus, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e dizer assim: Senhor, eu sei que este dia é mais uma oportunidade para eu viver a tua presença, porque nós adoecemos quando nós nos distanciamos do estado de presença. Nós sempre estamos no passado, passado vem com a culpa. Nós sempre estamos no futuro, o futuro vem com a ansiedade. Perceba, gente, você só pode se preocupar com aquilo que você pode controlar. Quantas coisas você controla na sua vida? Escreva no papel agora tudo aquilo que você controla e tudo aquilo que você não controla. Aquilo que você controla, você pode se preocupar. E aquilo que você não controla não faz parte de ti. Dai a César o que é de César. O que significa isso, gente? Significa que tem coisas que você deve fazer, mas coisas que não te pertencem. Isso é fé, isso é confiar. Faça a tua parte. Cuida das minhas coisas, que das tuas cuido eu. Isso é bíblico. Então você faz a sua parte, e hoje eu estava falando com a Nina, né? Com a Marina, eu estava falando com ela sobre a Carta dos Milagres, e eu disse a ela assim: você vai escrever na Carta dos Milagres como se você já tivesse realizado aquilo, mas você não precisa se preocupar como você vai realizar, porque o universo é como um gênio da lâmpada mágica que diz o tempo todo: sim, Senhor, mas você precisa saber aquilo que você quer, aonde você quer chegar. Então, ok, eu quero algo especial, algo X, mas eu não sei como eu vou conseguir isso, não importa. O importante é você decidir, o importante é você querer. Quando nós decidimos algo na nossa vida, todo o universo se impulsiona, se direciona a nosso favor. Por isso que aquela frase, aquela mentalização que a gente fala todos os dias: tudo aquilo que eu preciso vem ao meu encontro com amor, glória e luz. E quando a gente deprime, quando a gente adoece, quando a gente está com falta de ânimo na nossa vida, nós esquecemos desse ser divino que há aqui dentro e nós nos contaminamos com o externo, com tudo que está lá fora. Meu namorado me mandou um áudio agora, ele disse que viu umas notícias no Instagram e aquilo foi deixando ele ruim, foi deixando ele triste. Gente, a gente não deve viver fora da realidade, esquecer as coisas que estão acontecendo no mundo. Isso é real, isso está acontecendo, mas o quanto a nossa preocupação vai alterar as coisas. Então, para que eu possa dar o melhor para o outro, eu preciso estar bem. Então, eu preciso cuidar da minha saúde
física, mental e espiritual. Então a gente tem que ficar atento do que nós estamos nos alimentando diariamente, né, Meire, Zenaide, canal Bem Melhor? A Marina disse, foi mesmo, chorei muito e senti um momento único. Então, gente, quando a gente vai para essas fugas, para o alcoolismo, para as drogas, a gente está buscando essas experiências transcendentais, porque somos seres divinos experimentando, tendo uma experiência terrena e não ao contrário. Mas a gente esquece que nós somos divinos e deixamos nos contaminar por tudo que está ao nosso redor e de repente a nossa vida está uma droga. Então a gente pode viver a vida de duas formas. Uma é se deixar contaminar, reclamar de tudo, mas a gente pode acordar, como eu falei antes, e falar, Deus, que esse dia eu posso dar o melhor de mim para todo ser humano que se aproximar de mim. E dar o seu melhor, desde o cumprimentar da primeira pessoa que você vê, você pode dar um sorriso, dar o seu melhor. E quando a gente está desanimado, sem vontade, sem motivos de acordar, a gente precisa lembrar disso. E muitas vezes a gente está numa situação, quando a gente está pensando em suicídio, por exemplo, a gente está numa situação onde a gente não consegue ver luz no fim do túnel. A gente está no fundo do poço. E no Rios que eu falei hoje, quando a gente está caindo, gente, a gente não tem onde escorar. Mas quando a gente está no fundo do poço, o fundo do poço nos impulsiona para que a gente possa subir. Mas além de nos impulsionar, ele nos ensina. O que o fundo do poço nos ensina, gente? O fundo do poço nos ensina que todos nós somos iguais. Por que nós nos identificamos? Oi, Berli querida. Por que nós nos identificamos quando a gente vê um vídeo de sofrimento? Porque nós nos colocamos no lugar do outro. Então o sofrimento nos iguala. Olha a pandemia, gente, o Covid. O Covid foi para todos. Nós nos igualamos através do sofrimento. Então o fundo do poço nos ensina sobre o nosso orgulho. Então, às vezes, a gente está no fundo do poço, a gente está pensando em suicídio, a gente está com depressão, mas a gente não pede ajuda. Por que a gente não pede ajuda, gente? Porque o nosso orgulho não permite. Parece que eu sei tudo. Eu vou permitir que alguém me ajude? Não! Eu prefiro morrer do que procurar ajuda. E a depressão também, gente, nós sabemos que é uma alteração neuroquímica, né? Então muitas vezes a pessoa realmente ela não consegue pedir ajuda. Por isso que quem está do lado precisa prestar atenção dos sinais. Então, se você pensa em suicídio, se você se sente triste, é o que eu falei no Rios, não precisa ser eu, tá, gente? Pode ser qualquer profissional da área da saúde, qualquer psicoterapeuta. Deixa essa pessoa te ajudar. E eu falei hoje no Rios, me permita uma terapia, porque o terapeuta e o paciente, eles vão reinterpretar a vida. Às vezes a gente não consegue ver saída, gente, muitas vezes a gente não consegue ver saída. Gente, eu atendi uma senhora no consultório, que eu falei pro Danilo esses dias, pro meu namorado, eu falei assim, ela me mandou uma mensagem dia 31, à meia-noite. Ela falou assim, ela me chama de doutora Adri. Doutora Adri, eu não me esqueço de você um segundo na vida. E ela, gente, ela falou umas coisas tão lindas que eu me emociono toda vez que eu ouço o áudio dela. Ela tem 70 e poucos anos, ela chegou no consultório e
E quem falou dela para mim, eu estava dando uma palestra lá na igreja Santo Antônio pro ECC, pro grupo de casais encontristas, e o filho dela estava tocando lá, até ele deu um testemunho no ECC a respeito da mãe. Ela chegou no consultório, gente, ela já estava 3 meses de cama, com depressão, sem vontade de viver. Gente, ela estava super magrinha, ela chegou no consultório e ela disse assim: minha filha, você acha que tem alguma saída para mim? Porque na cabeça dela, a única saída era a morte. Não tinha mais motivos para viver. E daí a gente fez o DNA dela e a gente descobriu qual era o talento dela. O talento dela é nas mãos, ela é artesã. E no DNA mostra a potencialidade da pessoa. E daí ela começou a fazer esses artesanatos, esses crochê, sabe? E a gente fez um objetivo de vida, que o sonho dela era ter a casinha própria. Daí a gente estabeleceu um objetivo de vida, a gente arquitetou, fez toda uma rotina, todo um planejamento. Em 3 meses ela já começou ela já tinha a casinha dela, já começou a ser construída. E hoje passaram-se 1 ano e ela tem a casinha dela, ela tá vendendo o crochê dela e ela fala sempre que ela pode, eu não falo todos os dias, mas 1 vez por mês, ela me manda mensagens do jardim dela, da casa dela. Ela fez 3 terapias, gente. E ela ressignificou a existência dela. E era uma mulher de 70 e poucos anos. Isso não é maravilhoso, gente? Isso não é assim incrível? Então assim, às vezes a gente não consegue ver saída e a gente precisa ter humildade de procurar ajuda. E isso é bíblico, né, Karina? Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, às vezes, a gente não procura ajuda por nosso orgulho, nosso ego não permite, não, você vai dar conta sozinha, você consegue, você não precisa procurar ajuda. E às vezes uma palavra, um olhar, então você e o terapeuta vão ressignificar, vão reinterpretar a vida. Deixa eu ver os comentários aqui. Fabiana Passucci. As pessoas têm medo do julgamento dos outros, do que possam falar ou pensar. O pior é quando não querem se ajudar e não aceitam ajuda. Assim, Fábio, cada pessoa, ela só é aquilo que sabe ser. Se ela soubesse ser diferente, ela seria. E isso é com tudo, tá, gente? Família, pais, irmãos, vizinhos, namorado, namorada, o que for, cada pessoa só é aquilo que sabe ser. Então, às vezes a gente cria uma expectativa muito grande em relação ao outro e a gente se frustra, mas se o outro soubesse ser de outra forma, ele seria. Então, por isso, a gente tem que olhar com um olhar de igualdade, sabe? Porque se a pessoa soubesse ser diferente, ela seria. O que foi, meu amor? Gente, esse é o Ben, tá? Ben, olha ali pra live. Ele tá aqui, gente, do meu lado, batendo a patinha na minha perna e eu não tava entendendo. Eu queria carinho aqui, né, Ben? Então, gente, quando a gente tá desanimado, minha filha se tornou outra pessoa depois que conheceu você. Então, gente, a terapia, ela nos proporciona um recomeçar na vida, né? Então, assim, embora você esteja vivendo uma situação difícil na sua vida, tá? Embora você esteja vivendo uma situação desconfortável, gente, isso é importante que você entenda. Essa situação que você está vivendo, a pessoa que você é hoje, Gustavo, Liana, quem entrou, ela é conhecida para sua mente. A pessoa que vai se tornar, a pessoa que você vai se tornar após um processo de autoconhecimento, ainda é desconhecido para sua mente. A mente não sabe lidar com o novo, a mente não sabe lidar com o desconhecido, porque a mente interpreta o desconhecido. O desconhecido para a mente é tudo aquilo que você nunca fez, que você vai fazer a primeira vez.
Então a mente interpreta isso como uma ameaça à vida. Então ela sempre vai ver a terapia, se você nunca fez, como algo negativo, como algo que traz risco para a sua vida. Marquei uma consulta para minha mãe, no dia ela falou que não precisava. É que, Karina, é assim, a pessoa, mesmo que ela esteja vivendo aquela situação na vida, ali tá confortável, tá conhecido para a pessoa, né? E talvez a terapia realmente represente uma ameaça, né? Então, gente, quando a gente tá desanimado, quando a gente tá sem ânimo para viver, a gente precisa lembrar, nós precisamos lembrar do ser divino que há dentro de nós. Então nós somos seres divinos e seres terrenos. Nós somos seres humanos e seres divinos. Só que a gente muitas vezes reconhece só aquilo que os olhos podem ver, que as mãos possam tocar, e nós esquecemos da divindade que existe dentro de nós. Daí nós adoecemos, nós nos distanciamos da nossa essência, do nosso self, de toda a nossa potencialidade pura. Todos nós somos potência pura. Quando a gente lê aquela passagem, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Deus é criador. Vós podeis criar coisas tão grandes quanto Ele. Então a gente pode criar a nossa realidade quando nós nos lembramos, quando nós nos conectamos à nossa essência. E naquela frase bíblica, não podeis servir a dois senhores, o que isso pode nos ensinar? Aqui dentro a gente tem um senhor, que é o ego, que necessita ser reconhecido, ser notado, e a gente tem um outro senhor, que é o nosso self, o nosso eu superior. Então a nossa alma, ela tem necessidade de ser feliz. O nosso ego não, ele tem necessidade de reconhecimento. Então não podeis servir a dois senhores. Então assim, a gente precisa que o nosso ego dobre os joelhos para a nossa alma, para o nosso self, para que a gente possa encontrar sentido na vida. Para que a gente possa fazer do nosso dia a dia uma experiência do sagrado. O que é o sagrado? O sagrado é aquilo que dá sentido à vida. Eu posso acordar, viver o dia todo, tomar um café da manhã de qualquer forma, mas eu posso ter uma relação sagrada com tudo aquilo que eu for fazer. No banho, no café da manhã, no almoço, dando um toque de alma em tudo aquilo que eu faço. A alma permanece onde ela se encanta, né, gente? Gente, a gente vai abrir aí para as perguntas. Oi, Rodrigo, boa noite. Tiago, boa noite. A gente vai abrir para as perguntas. Se você tiver alguma pergunta sobre depressão, desânimo, ansiedade, falta de ânimo na vida, você pode estar perguntando aqui que a gente responde. Gente, tá aberto para as perguntas, tá? Karina, na época você me aconselhou a eu ir no lugar dela e foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, eu lembro que na época que eu atendi a Karina, que ela disse que a mãe precisava de terapia, eu falei pra ela que quando a gente se transforma, tudo se transforma ao nosso redor, né? Então a terapia ela tem um efeito dominó, você bate, imagina vários dominós em pezinho, assim, você bate numa peça e todas as outras peças sentem, né? Então assim, aquilo que você transforma aqui dentro vai respingando em toda a sua família, né? Então esses dias uma menina disse assim, Adri, depois que eu comecei a fazer terapia, até o meu marido mudou. Eu falei, será que ele mudou mesmo ou foi você que mudou? Porque quando a gente muda internamente, tudo ao nosso redor se transforma. Porque o mundo é um espelho que reflete aquilo
que está aqui dentro. Quando eu falo isso para vocês, que o mundo é espelho que reflete o que está dentro de nós, isso é claro para vocês ou não? Gente, é a terceira garrafinha dessa. Isso é claro para vocês? Se eu tenho uma experiência de rejeição quando eu sou criança, quando eu cresço, qualquer pessoa que me ignore ou que não me dê a atenção que eu espero, isso pode ancorar dentro de mim o sentimento de rejeição. Então, duas pessoas podem ver a mesma coisa e cada um vê de forma diferente. Então, quando nós mudamos o nosso mundo interno, tudo muda ao nosso redor e vice-versa. Isso é uma lei hermética, que é a lei da equivalência. Hoje até eu estava falando para uma pessoa específica que quando a gente quer mudar algo aqui dentro, a gente pode começar por dentro e por fora. Por exemplo, se estiver tudo desorganizado aqui dentro e se eu organizar todas as gavetas da minha casa, o meu financeiro, o meu guarda-roupa, eu passo a me auto-organizar internamente. Por isso que eu indico tanto o minimalismo. O minimalismo é uma filosofia de vida que nos ensina a organizar a vida, tá? Minimalismo não é ter poucas coisas, mas é você ter uma relação sagrada com cada coisa que você tem na sua casa. Você não pode ter nada na sua casa que você não consiga ver e que não use. Porque aquilo que você guarda, aquilo que você esconde, ela está roubando energia vital. Então você precisa ter na sua casa o essencial. Aquilo que você gosta, aquilo que você usa. Você precisa ter uma relação afetiva com cada coisa que tem na sua casa. Você não pode estar mantendo 30 anéis se você só usa um anel só. Então você não pode ter milhares de coisas que você nem sabe que você tem. Então tem um canal, gente, da Fernanda Peretti no YouTube que fala sobre o minimalismo e é fantástico, tá? Suzy, por isso cuido bastante do meu bebê. Preciso tomar mais água. Karina, falta de ânimo que pode ser. Então, Karina, desde o início, você entrou bem no final da live, né? Eu já venho costurando, né? Tudo aquilo que pode fazer com que a gente sinta falta de ânimo. A gente precisa ficar atento às contaminações, né, ao ambiente externo, aquilo que a gente está vendo, está ouvindo, porque isso tudo contamina as nossas emoções. A partir do momento que eu vejo uma informação, um Instagram, um post, e aquilo tira o meu ânimo, aquilo baixa a minha frequência, eu tô dando o controle das minhas emoções para um post de Instagram. Imagine que na vida você tem esse controle é o controle das suas emoções. Quando você permite que algo externo roube a tua paz interior, baixa a tua frequência, você está dando controle das suas emoções para esse algo externo. Então precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente está se alimentando, seja através da música. Eu fiz um post essa semana falando das letras musicais, seja através dos posts, das coisas que a gente lê. Realmente a nossa vida é um espelho. Depois que iniciei minha terapia, notei que as pessoas mudaram, mas não fui eu que mudei. A terapia, ao contrário do que pensam, não é coisa pra louco. Não é não, só precisa ter coragem, né, Fábio? Só precisa ter coragem, porque lá no set terapêutico nós nos encontramos com a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. Não é mesmo? Isso aqui tá escrito na porta lá do meu consultório. Gente, nenhuma pergunta então? Isso, Suzy, nosso intestino é o nosso segundo cérebro, lá é produzido 90% da serotonina. O quanto é importante a gente cuidar da saúde, né? E ter
o intestino impermeável, né? Porque senão tudo que tá lá vai indo para a corrente sanguínea. Gente, foi um prazer estar com vocês. Faz um print da tela aqui se você gostou dessa live, faz um print dessa tela. Vou até dar um sorriso para você fazer um print. E você marca lá no seu story, amei a live, @AdrianaEschmidt. E eu vou responder as perguntas, agora que vieram as perguntas todas aqui, né, gente? Vamos ver aqui. Qual o melhor exercício mental para controlar a ansiedade? Sueli, eu tenho no Hotmart, eu até posso colocar o link aqui no story, um curso que é Ansiedade Zero, onde ensina a modular a ansiedade, né? Mas um dos exercícios, tem vários, tá, Sueli? Um é você estabelecer o estado de presença. De que forma a gente nutre o estado de presença? Você saindo do futuro e do passado e trazer os teus 5 sentidos para o agora. Como está a temperatura das minhas mãos, dos meus pés, como está a minha respiração, a minha frequência cardíaca. Esse é um exercício, né? Você pode fazer aí onde você está agora e ver tudo ao teu redor. Começar a narrar verbalmente tudo que tiver ao teu redor. Outro exercício é a respiração diafragmática, onde você vai respirar, levar o ar todo para o abdômen, fazer barrigão de ar em 4 segundos, expirar no dobro do tempo em 8 segundos. Essa respiração, ela provoca 1.400 reações químicas no organismo. Ela vai aqui na nossa amigdala, que é a nossa central telefônica. Ela deixa a amigdala boba, porque ela enche de hormônios e faz com que a amigdala, que é a nossa central telefônica, não envie informações para as suprarrenais para produzir os hormônios do medo. Então, fazer essa respiração, ela funciona de modo preventivo, não remediativo. Se você está num ataque de pânico, por exemplo, essa respiração você não vai conseguir fazer. Então, ela precisa fazer de 1 em 1 hora até você deitar na cama, ou fazer umas 10 vezes ao dia, tá? Essa respiração, ela faz com que produza cannabis no nosso cérebro na quantidade certa. Nós temos no nosso cérebro receptores canabinoides. Então a gente vai ficar num estado, num pequeno doping por 28 minutos com essa respiração, tá? E tem mais outros exercícios que tem lá no canal do YouTube, que é Adriana Schmidt, e também depois eu vou passar o link aqui do Hotmart. Michele, você é maravilhosa, obrigada, Michele. Fabiana, quando a pessoa não aceita ajuda na busca de terapia, o que podemos fazer para ajudar? Fabi, assim, ó, existem várias formas de nós nos conectarmos com a nossa essência, com o nosso divino. A terapia não é a única salvação, né? Tem pessoas que se conectam através de um trabalho voluntário, através de uma igreja onde elas possam participar. Ela precisa se sentir útil. Então precisa, Fabi, por exemplo, se você conhece alguém que precisa de ajuda, mas não se permite ajudar, o que você pode fazer por essa pessoa, se for alguém muito próxima de você? Você pode fazer o DNA dessa pessoa, o DNA, a pessoa não precisa estar junto, e ali no DNA eu vou falar para você como você pode fazer para ajudar essa pessoa. Essa pessoa não precisa estar junto, tá? O DNA é uma análise comportamental, uma análise psicológica, onde eu vou te falar quais são as potências dessa pessoa, o que ela tem de melhor e aquilo que ela tem de pior. E ali você pode gravar a minha fala, ali eu vou te ajudar, te dar uma direção de como ajudar essa pessoa. Isso não tem erro, tá? É algo certeiro, algo assertivo. Eu faço isso, gente, eu fiz mais de 6.000 DNAs, eu chego a fazer assim, chega o papai e a mamãe no consultório, eu faço o DNA dos 3 filhos e dou o direcionamento educacional das crianças.
Então, assim, pode ser feito dessa forma, porque no DNA a gente vê várias potências, várias conexões, defeitos, virtudes, tá? A pessoa pode se conectar através de um trabalho voluntário ou participar de um grupo na igreja, se for uma pessoa mais idosa, de um grupo de terceira idade. Ela precisa manter a mente ocupada, porque a mente vazia, ela direciona os pensamentos apenas para os pensamentos de morte, destruição e pensamentos negativos. Então precisa ter uma rotina para essa pessoa. Se a pessoa tiver depressão, por exemplo, ela precisa ter uma rotina específica. Ela não pode ficar à deriva, porque se ela ficar à deriva, ela fica à deriva da mente e isso pode levar ao suicídio, tá? E existe uma estatística que os suicídios ocorrem pela manhã. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quem tem pessoas com depressão, para que essa pessoa tenha uma rotina específica. Ela tem que ter horário para acordar, ela precisa fazer uma caminhada, porque o corpo é uma extensão da mente, então ela precisa ter uma rotina direcionada, tá? Então seria interessante uma terapia ocupacional. A gente chega a fazer rotinas para os pacientes assim, de 30, 60, 90 dias, projeto de vida, para que ele tenha o que fazer, ele não pode ficar com a mente vazia, tá? Gente, tá faltando a voz já. Gratidão por essa pessoa maravilhosa. Amei, Adri, Edilene, agradeço. Quero acesso a esses exercícios, doutora. Agna, lá no meu canal do YouTube, gente, no meu story aqui hoje, acho que foi de manhã que eu postei, ou meio-dia, ou 1h da tarde, eu não lembro. Eu coloquei assim, ó, link dos exercícios para ansiedade, clique aqui, vai lá, Agna que tem, tá? Ou se não, eu vou pôr o link do meu curso Ansiedade Zero, que tá no canal, no Hotmart, tá? Estética Berli. Eu fui ontem, ontem eu atendi Berli. Eu fui ontem e já mudou minha maneira de pensar e agir. Tenho certeza que vou ser a pessoa que desejo. Amei você, Adriana. Ai, que fofa. Obrigada, Iberli. Gente, às vezes a pessoa chega com um problema, e eu até tava falando hoje pra uma amiga minha, eu falei assim, nossa, a pessoa chega com um problema, assim, às vezes a minha vontade é me mudar pra casa da pessoa e não, vamos fazer isso, vamos organizar aquilo, vamos organizar o financeiro, o relacionamento, eu já quero organizar a vida toda da pessoa. Sueli, gratidão. Rosane, ando perdida, se fizer o DNA, posso encontrar o meu propósito? Rosane, pode não, você vai encontrar o seu propósito através do DNA, tá? Vai sim. Como diversas pessoas já encontraram, isso eu posso te garantir, eu falo com propriedade, tá? Preciso fazer a dos meus filhos. Sim, a gente vai fazer na próxima terapia o seu, Iberli. A gente já pode fazer também o DNA de família, né? Do marido e dos filhos. Gente, então é isso, né? Meu Deus, quanta coisa! Você já fez o print da tela e já postou no teu story aí? E, gente, no último post lá, que eu postei falando da live, ali, se você comentar e marcar pessoas, você está concorrendo ali ao sorteio da Academia Summit, tá? Certo? Mas o DNA pode ser online ou presencial, é indiferente, tá? Eu faço DNA para o mundo inteiro. Pode ser online ou presencial, dura 1h30, né? Você só passa os seus dados para mim, nome, data de nascimento, e a gente transcorre uma narrativa a respeito de quem é a Márcia, o que ela veio fazer aqui, o seu papel no mundo. É batata ou DNA? A Elizabeth já fez, né? O seu papel no mundo, seus talentos, suas virtudes, seus defeitos, é extraordinário, gente. É uma ferramenta de análise psíquica comportamental que existe há mais de 6.000 anos aí, tá bom? Gente, uma boa noite. Um Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você,
Eu honro a paz, a fraternidade, a honestidade, o conselho, a luz. E eu desejo que você tenha uma noite maravilhosa, que você possa deitar na tua cama, fechar os teus olhos, pôr uma música no YouTube assim de frequência bem elevada e imaginar você caminhando num lugar cheio de luz. Imaginar você se encontrando com o teu mestre interior, que te abraça, que te acolhe, que te olha nos olhos e diz o quanto você é especial. Mesmo que o mundo fale que você não é especial, mesmo que as pessoas apontem os seus defeitos, mesmo que dentro de você tenha muitas vozes apontando que você não é capaz, que você não é suficiente, mas você precisa ouvir a voz amiga, porque dentro de você existe o teu melhor amigo e o teu maior inimigo. Então, fecha os olhos e mentaliza. Tudo que eu preciso vem ao meu encontro, com paz, amor, saúde. Eu sou a paz que habita em mim. Eu sou luz, eu sou paz, eu crio a minha realidade com amor e gratidão. Gente, essas mentalizações ajudam muito a aumentar a nossa frequência, tá bom? Para a próxima live, na próxima terça-feira, eu vou pedir para que você convide pelo menos umas 3 pessoas, tá? Então hoje a nossa live tinha umas 30 pessoas em média. Na próxima live tem que ter quantas pessoas? Se cada um trazer 3 pessoas, 90 pessoas. Tudo bem para vocês? Quem vai convidar 3 pessoas aqui? Levanta a mão. Sueli, eu tô gravando o curso do DNA, tá? Ele vai ficar no Hotmart, tá bom? Mas daí eu aviso aqui para vocês. Quem aqui vai trazer 3 pessoas para a próxima live? Posso confiar em vocês? Michele, na próxima terça-feira, às 8h30, a Michele vai trazer 3 pessoas para a live. A Cris vai trazer 3 pessoas, a Elisete 3 pessoas, a Karina vai trazer 3 pessoas, a Márcia 3 pessoas, a Suzy, a Edilene. Gente, então quantas pessoas vai ter na live? 90 pessoas. A Cida também vai trazer 3 pessoas, né, Cida? Então quando eu fazer o post da live, você vai pegar e mandar aqui no aviãozinho já para todas essas pessoas. Vai dizer, ó, hoje vai ter live com a Adriana, tá bom? Tchau, gente, uma boa noite, fiquem com Deus, tá bom? Obrigada, Cida. Obrigada, tá? A Cida é vizinha da minha mãe, né? Mora do ladinho, né, Cida? A gente se conhece desde pequenininha, meu Deus, eu tinha 8 anos quando eu conheci ela. A Cida me conhece a vida inteira, né, Cida? Gente, foi um prazer, tá? Que horas são já? Já é tarde, né? Tá na hora de dormir. Ah, foi você, Elizabeth? Meu Deus, a Iberli é uma pessoa incrível. Meu Deus, obrigada, Elizabeth. Tchau, tchau. Cadê aqui pra eu desligar? Iberli te mencionou no story, daí eu não consigo desligar. Maravilhosa, gratidão por você e toda a sua família. Boa noite.